sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, sou eu aqui, para quem não lembra, né? Para quem esqueceu, professor de História, como o professor de História é. Professor Paulo aqui, resolvi fazer esse vídeo para vocês. Nossa videoaula de hoje vai ser assim, né? Eu aqui aparecendo para vocês. Vai que de repente, né, vocês esqueceram aí como é o professor de História, tá bom? Então, a partir de hoje, nossos vídeos vão, uma maioria pelo menos, vai ser assim, tá? Espero que vocês gostem. Bem, vamos dar continuidade aí no nosso assunto. Nós estamos falando aí da Grécia Antiga. Para ser mais preciso, né? Nós estamos falando aí do capítulo 9. Demos início na última aula do capítulo 9. E hoje a gente vai continuar aqui na página 167. Então, eu tô com o meu livro aqui. Eu gostaria que vocês também pegassem o livro de vocês. Pegassem logo aí algum lápis, algum marca-texto, caneta, não sei, porque também eu quero fazer essa aula onde a gente possa estar utilizando aí, né, o livro, tá? Com mais frequência. A gente já usava antes, sempre solicitava para vocês irem acompanhando as videoaulas com o livro, mas agora eu vou pedir encarecidamente que vocês peguem o livro, tá? Acompanhem junto comigo, vai ficar aquela coisa bem semelhante à sala de aula, tá certo? Então vamos lá. A gente vai começar aqui, né, no ponto de onde nós paramos, que foi na página 167, nós estamos falando da Grécia Antiga, e hoje nós vamos falar sobre as principais cidades-estado grega, tá? E aqui nós paramos justamente no período arcaico, que vai, né, falar sobre essa unificação e o surgimento aí das polis. As polis nada mais eram do que as cidades-estado gregas, né? Então, é nesse momento aí que a gente vai ter o surgimento dessas polis, tá? Essas cidades-estados que recebem esse nome justamente porque elas têm uma autonomia, têm a sua própria forma administrativa, a sua própria forma de crença, né, de rituais religiosos. Então, elas vão acabar recebendo aí esse nome de cidades-estado, tá certo? Então, a partir do momento que elas recebem esse nome de cidades-estado aí, é porque justamente elas têm essa grande autonomia, tal, essa particularidade entre elas, embora elas estivessem citadas ali na região da Grécia Antiga. É isso que vai falar aí o período arcaico, que também vai se consolidar o poder da paterfamília ou o patriarcado. É esse patriarcado aí que vai justamente, né, comandar a cidade-estado aí as cidades-estado gregas, que vai ser justamente ter uma possibilidade maior para os homens de conseguir essa cidadania, de conseguir uma participação política, ok? Então, esse aí é o período arcaico, certo? Bem, nós temos também aí, né, a questão da criação da democracia. Aqui na página 169, nós temos a questão da criação da democracia, né? Então, o que é a democracia? A gente ouve tanto falar em democracia, né, principalmente quando a gente está abordando política, a questão do voto, eleições. Esse ano, inclusive, é um ano de eleição, né? A gente vai ter eleições aí em outubro, talvez seja um pouco adiado mais para frente, né, por conta aí da pandemia. E democracia, explicando de uma forma bem simples, é esse método de política onde a gente tem uma maior participação de todos, tá? A gente vai poder abranger a toda a sociedade aí para participar da política, seja na questão do voto, seja na questão da própria candidatura a algum cargo público, e essa participação ela ela vai ser independente de gênero, classe social, cor da pele, religião. Todos, a democracia ela vai abraçar a todos, numa forma de todos terem a possibilidade de participar das decisões políticas das suas cidades. No caso da Grécia Antiga, a gente vai ter algumas singularidades, a gente vai ter algumas diferenciações da democracia que está colocada aqui na atualidade para a democracia daquele período, tá? A gente vai elencar aqui, a gente vai destacar aqui quais são essas diferenças, por que tem essas diferenças, porque existem essas diferenças, tá? Então não se preocupe que a gente vai acabar aqui destacando isso para vocês. Mas eu gostaria de falar também, dar o destaque principal aí para as cidades-estado gregas. A gente vai falar sobre essas cidades-estado e vamos começar pela primeira. Caso aí é a cidade-estado de Esparta, tá? Aqui na página 171, tá bom? Vai aparecer aqui do lado, tá? Página 171, né? Então você tem aqui a página 171, ela vai começar a falar sobre Esparta. Esparta, ela
é uma cidade-estado, né, que foi aí fundada aí pelos dórios, tá? Vocês lembram que a Grécia Antiga ela vai ser fundada por vários povos indo-europeus, aqueus, jônios, eólios e dórios, tá? E os dórios vão ser os povos que vão fundar a cidade-estado de Esparta, que era uma cidade-estado que priorizava muito a questão do militarismo. Então, desde cedo, os homens espartanos, eles já iam para o treinamento militar, né? Esses homens eles já iam para esse treinamento militar, eles, a partir dos seus 7 anos de idade, né, eles já eram entregues ao Estado, isso, né? Bem criança mesmo, ele já era entregue ao Estado e ele já começaria o seu treinamento militar, tá? E iria até a vida adulta se estendendo aí por longos anos da sua vida. Então, os espartanos, eles vão ter muito essa questão, essa ligação aí com o militarismo, eles vão valorizar muito essa questão do militarismo dentro da sociedade. É uma carreira totalmente, né, uma educação totalmente voltada para o militarismo, certo? E nós vamos entender aí, né, um pouco da organização política, tá? A organização política de Esparta era uma diarquia, tá? Ou seja, nós vamos ter a presença aí de 2 reis, né? Um rei vai cuidar das questões do exército, enquanto que o outro vai cuidar da religião, né? E das coisas da cidade mesmo, mas isso daí poderia variar também. Então nós temos aí dentro da cidade-estado de Esparta, nós temos a diarquia, eu estou lendo aqui na página 172, nós temos a diarquia, né? Que é justamente isso que eu já expliquei, que é a questão de 2 reis. Nós vamos ter aí a Ápela, né? Nós vamos ter a Ápela, que é uma das principais estruturas políticas aí de Esparta, né? Era uma espécie de assembleia da qual apenas os cidadãos maiores de 30 anos poderiam participar. Nós vamos ter, no caso aí, estavam exclusos, né? Os periecos, os ilotas e as mulheres. Nós já vamos falar dessas classes sociais. E nós temos aí a Jerusa, que já era composto por 28 gerontes, que já era os espartanos mais anciãos, né? Os mais velhos, os mais antigos, porque tinha essa questão da sabedoria. Então eles faziam essa reunião justamente aí para tomar decisões importantes, né? Então era muito assim considerada a opinião dessas pessoas mais velhas por conta da sabedoria que elas tinham. E por fim nós temos o Eforato, né? Que é uma espécie de conselho aí que elegia, né? Ele faz uma eleição aí de 5 membros da Ápela para compor aí esse Eforato. Mas vamos falar sobre a organização social de Esparta. Acho que isso é muito interessante. Vocês podem pegar lá o lápis, o marca-texto de vocês e grifar lá, tá bom? Que é aqui na página 173, né? Que vai falar sobre essa classe social aí que são que são a divisão social aí dentro de Esparta. Então nós vamos ter os esparciatas. Os esparciatas, gente, eram os espartanos. Eram aqueles que eram considerados aí os descendentes direto aí dos dórios, tá? Então os espartanos eles tinham muito essa questão aí de não se misturar, né? Eles não gostavam assim de misturar, então era proibido o envolvimento amoroso, o casamento com povos de outras origens, porque eles diziam que eles queriam manter essa hereditariedade, era hereditário, quase não sai a palavra, tá? Então eles queriam manter essa questão hereditária aí da força, porque eles acreditavam que esses povos indo-europeus aí eram os povos, né, que tinham maior força guerreira, os mais inteligentes, estrategistas, fisicamente superiores. Então eles valorizavam muito essa questão de manter a pureza, né? De que isso era hereditário, então se você se misturasse, iria quebrar esse ciclo, então não poderia. Então os esparciatas eram aqueles que estavam no topo da sociedade, os cidadãos principais, aqueles que participavam na política. E nós temos os periecos, né, que na sua maioria eram comerciantes, eles vinham, né, alguns deles eram estrangeiros, tal, mas eles viviam na cidade-estado de Esparta, eles não tinham direito político e eles estavam ali como, né, para promover o comércio, até mesmo outros serviços ali para os esparciatas. E por último, nós temos aqui, né, no acompanhando de vocês, os ilotas, que eram os prisioneiros de guerra. Acompanhem comigo. Eles eram usados como mão de obra escrava nas terras cultiváveis, conquistada pelo expansionismo territorial dos espartanos. Também não tinham direitos políticos, tá? Então esses escravos aí, gente, assim como acontecia em outras sociedades da antiguidade, o escravo, né, geralmente aí eram os vencidos de guerra. Então esses vencidos de guerra aí acabavam tornando-se escravos, tornando-se servos aí dos esparciatas. E como os espartanos tinham muito essa característica de
de serem, né, guerreiros poderosos, eles conquistavam vários territórios. E a partir dessas conquistas, eles traziam novos ilotas, novos escravizados, tá certo? Então, a gente está falando aqui, acabou de falar aqui de Esparta. A educação espartana, como eu comentei com vocês, era totalmente voltada aí para a carreira militar, né? Então, desde muito cedo, os homens já começavam. As mulheres dentro de Esparta, elas vão ter um destaque aí, porque elas vão ter vai ser dada uma maior importância em comparação a Atenas, que é a próxima cidade-estado que nós vamos falar, né? Então, ela vai ter uma importância maior e justamente porque essas mulheres, além delas serem as únicas com possibilidade de gerar novos espartanos, elas também têm essa grande responsabilidade de cuidar dos pequenininhos, né? De cuidar das crianças. Então, elas vão estar aí com essa função dentro da sociedade. E agora, vamos para a próxima cidade-estado. Bem, a próxima cidade-estado que nós vamos falar, tá? Vai ser a cidade-estado de Atenas, né? Atenas, tá? E na página 175, tá? Nós vamos falar aí sobre a cidade-estado de Atenas. Bem, gente, outra grande e importante cidade-estado, como eu falei para vocês, era Atenas. Inclusive, Atenas é até hoje a capital da Grécia. Claro que, né, diferente, não é mais como hoje, tá, gente? Só para deixar claro, até a religião lá é outra. Eles não têm mais aquela questão do mito, da mitologia e tudo mais. Então, hoje a cidade-estado de Atenas ainda existe, na verdade ela é a capital da Grécia Antiga, mas vamos nos situar aqui na Antiguidade, tá? Então nós temos aí o autor, ele começa assim, né? O esplendor ateniense, né? Mas por que ele fala o esplendor ateniense? Ele vai falar essa questão aí do esplendor ateniense, por conta que a cidade-estado de Atenas, ela valorizou muito a questão da filosofia, do conhecimento, tá? Ela não era tão rígida na questão militar como eram os espartanos. Então ela vai ter muito essa questão aí da valorização, né, da capacidade intelectual, muito mais do que física, né? Ela não quer dizer também que ela não vai ter o seu próprio exército, ela vai ter sim o seu próprio exército, mas ela vai ter muito mais essa questão aí da valorização do intelecto, né, das capacidades psicomotoras também, de você tentar alinhar a alma, tá, ao físico. Aí já vai falar um pouco aí sobre Platão, sobre os filósofos e tudo mais. Vamos entender aí a organização social da cidade de Atenas, tá? Nós temos os eupátridas, né? Eupátridas, entendo que eles estão na pirâmide social, eles estão no topo, né? Então eles são a classe social mais privilegiada aí dentro de Atenas. Eles estão no topo. E aí nós temos os eupátridas, que são considerados os descendentes diretos aí dos jônios. Então por isso que a gente vai ter aí esses eupátridas, tá? Nós temos os georgóis, né? Que são aí camponeses que trabalhavam pela sua subsistência nas terras dos aristocratas atenienses. Então eles trabalhavam aí nas terras desses atenienses e também tiravam o suficiente aí para o seu sustento. Então nós vamos ter aí, né, os georgóis. Temos os demiurgos, que eram pequenos comerciantes, ou no caso, assim, melhor dizendo, eram pequenos artesãos, tá? A gente vai ter aí os demiurgos, né? Tudo isso aqui eu tô lendo na página 176, tá bom? Não se percam, acompanhem comigo. Aí, demiurgos, o próximo, nós temos os metecos. Os metecos eram estrangeiros, tá? Então, ele coloca assim, o autor, estrangeiros livres. Aí eu pergunto a vocês, por que será que ele enfatiza mais estrangeiros livres? Por que será que ele enfatiza essa questão de serem estrangeiros livres, né? Ele vai dizer que são estrangeiros livres justamente porque nós vamos ter estrangeiros dentro de Atenas escravizados. Assim como a gente tinha também lá em Esparta, né? A gente vai ter esses estrangeiros que são prisioneiros de guerra. Então, que no caso são os escravos. Então, se o escravo é um prisioneiro de guerra, ele é um estrangeiro, né? Ele está ali porque ele foi pressionado, porque ele foi levado ali por aquelas pessoas, por aqueles guerreiros, para estarem ali. Então ele é um prisioneiro aí de guerra, tá? Então essas são aí as classes sociais que nós vamos ter em Atenas, tá? E eu quero falar muito da questão do cidadão em Atenas. Vamos lá, tá? Queria enfatizar muito esse ponto com vocês, né? Tá falando bem pouco aqui no livro. O que era preciso para ser um cidadão ateniense? Lá em Esparta, só os descendentes diretos dos dórios são considerados cidadãos atenienses.
espartanos. Já que em Atenas, para ser considerado um cidadão ateniense, tinha que obedecer a 4 requisitos imprescindíveis. Esses requisitos eram extremamente importantes. 1. Tinha que ser homem. 2. Ter mais de 18 anos. 3. Tá? Ter mãe e pai ateniense. E por último, óbvio, né? Ter nascido em Atenas. Então tinha que obedecer esses 4 requisitos aí, nenhum a menos, né, para poder ter direito à participação política e tudo mais dentro da cidade de Atenas, certo? E aí a gente tem como um ponto de partida ou para uma reflexão, né, sobre a questão das mulheres, que é justamente o que ele vai falar aqui do papel da mulher na Grécia Antiga. Ele faz um aparato geral, mas eu queria enfatizar principalmente aí a questão das mulheres em Atenas, tá? As mulheres em Atenas, elas vão ser muito inferiorizadas, infelizmente elas não vão participar da política, independente se elas nascerem em Atenas, ter pai e mãe atenienses, ter mais de 18 anos, essa mulher ela vai ser impossibilitada de participar da política por conta de eles verem a mulher como um ser inferior, um ser que não teria capacidade intelectual de discutir política ou tomar decisões, né? A mulher era vista como uma pessoa que a única função era gerar novos filhos e cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dessas crianças. Então a mulher, ela tinha um papel muito secundário, até mesmo terciário, assim, em relação às mulheres de Esparta, né? Onde, tudo bem, ela não tinha um respeito, uma importância tão grande quanto os homens. No entanto, essa mulher espartana, ela vai ter um pouquinho mais de importância dentro da sociedade espartana, enquanto que a mulher ateniense não, né? Ela é colocada ali à esquerda ali como, né, total importância, com total falta ali de importância para a sociedade. Então a mulher ateniense era renegada ao convívio doméstico, né, a vida doméstica, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa. E aí, assim como os escravos e os estrangeiros, ela ficava de fora aí das decisões políticas, da participação política dentro da sociedade, tá bom? Então, é isso, né? Eu queria enfatizar muito essa questão aí da organização social das duas cidades-estado principais aí da Grécia Antiga. A gente tem um pouco aqui falando sobre, na página 178, tá? Nós estamos falando aí sobre a organização política e alguns legisladores principais que a gente vai ter aí dentro de Atenas. Eu gostaria de pedir para vocês darem uma lida aí, né? Então nós temos aqui, eu queria enfatizar o Solon, tá? O Solon aí, por favor, dê uma olhada aí no Solon. Então dê uma grifada aí no solo, tá? Os outros são importantes, o Arcontes, o Aerópago, tem um acento agudo aí no O, Aerópago, tá? Temos também o Drácon e o Solon. Por que eu queria dar uma enfatizada aí no Solon? O Solon, gente, ele vai justamente aqui na página 179, tá? O Solon, ele, né, vai acabar com a escravidão por dívida. Olha só que interessante. Na Grécia Antiga, a gente tinha muita questão aí da escravidão por dívida. Como é que funcionava essa escravidão por dívida? De repente, né, eu faço um empréstimo de dinheiro de alguma pessoa e aí quando é o momento de pagar, eu não tenho condição de fazer o pagamento. Então eu faria esse pagamento através de trabalho. Né? Então eu me prestaria a fazer os trabalhos daquela pessoa justamente para poder quitar aquela dívida que eu tenho com ela. Imagina que tu tem o teu irmão e aí tu tá devendo alguma coisa pro teu irmão, pra tua irmã, não sei. E aí você diz para ela, olha, durante um mês eu vou fazer todas as tuas funções. Eu vou arrumar tua cama, eu vou lavar a louça que tu suja, não sei, as funções que teu irmão tiver aí até quitar minha dívida contigo. É mais ou menos isso que acontecia na Grécia Antiga. Então, quando alguma pessoa tinha alguma dívida com alguém e ela não tinha condições de pagar, né, ali com suas contribuições, ela fazia o quê? Ela se tornava um escravo temporário. E isso era conhecido como o escravo por dívida. E isso era legal, né? Que eu digo legal na questão jurídica, né? Isso era totalmente como se fosse uma lei que era obedecida dentro da Grécia e o Solon ele vai acabar com isso, porque isso era muito comum, gente. Muitas pessoas se viam pelas condições difíceis, né? No caso aí, a gente está falando aí das classes inferiores, né? Pelas suas condições difíceis aí de vida e tudo mais, elas acabavam se submetendo aí a essa escravidão por dívida, tá? Então isso era muito comum e aí o Solon vai acabar com isso, tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? Eu gostaria que vocês fizessem aí a atividade da página 183. A gente vai estar fazendo juntos aí na plataforma, tá? Então, vocês vão resolvendo aí e vão consultar comigo na plataforma, tá bom? Quem não conseguir,
tá online junto comigo na plataforma, mas faça aí, no momento que você assistir esse vídeo, puder, faça aí o exercício da página 183, tá certo? Então é isso, pessoal. Tchau, tá? Saudade de vocês. Um abraço virtual aqui do tio Paulo e até a próxima.